Olá, vamos para mais um episódio do Amadcast e hoje estou aqui com a presença de duas ilustres advogadas e colegas que vão também participar dessa segunda temporada. É a advogada Alana, que faz parte da diretoria da AMAD e é secretária-geral do Conselho da AMAD Mulher, e também a Débora Gonçalves, que também é vice-presidente do Conselho AMAD Mulher, da qual eu presido, e hoje para nós é uma grata... Na realidade é um bate-papo que vai ser assim, né? Bem gratificante para todas nós, porque nós pensamos em falar um pouco da nossa trajetória como advogadas, como mulher, e também falar sobre o projeto da AMAD Mulher, que é um novo projeto que é um braço mesmo da AMAD, que vai proporcionar a todas as advogadas, né, e as associadas, que tem esse intercâmbio ali de troca de conhecimentos, tentando realmente atender às necessidades de cada uma de nós. Com certeza. E para mim é uma honra estar aqui nesse projeto, eu acredito nele, e assim, como a Ana disse, o AMAD Mulher, ele é um braço da AMAD justamente para acolher as advogadas que têm esse desejo de atuar na área imobiliária e que não sabem por onde começar. Então nós estamos aqui justamente para isso, para ajudá-las a alcançarem aí, fazerem muito sucesso nessa área imobiliária. E também a questão da experiência também, a gente aperfeiçoar, isso sempre é muito rico, a gente nunca sabe tudo, então vai ter esse intercâmbio de conhecimento entre todas nós, porque cada um está num momento, né, de carreira, de trajetória, e cada um vem com uma bagagem também que sempre agrega. Então eu acho que juntas a gente consegue construir ali um projeto bacana e que vai desenvolver muito a advocacia imobiliária, que precisa ter esse braço feminino, porque ainda é muito masculino. Sim, com certeza. É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte da AMAD, principalmente do Conselho AMAD Mulher. A gente sabe que o propósito desse conselho é muito engrandecedor para toda a advocacia, também por trazer esse olhar empreendedor para a advocacia. A gente entende que vai fortalecer muito a nossa classe. E, além disso, a gente buscou trazer pessoas para o nosso conselho que se enquadram em diversos perfis de advogadas para a gente poder entender o que é a necessidade de cada perfil. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa solteira, mas com uma rotina voltada para o trabalho e tudo. A Débora já tem família consolidada, casada, filhos. E a Ana Paula tem um casamento também que é referência para todo mundo fala, não tem filhos. Todo mundo fala, optei por não ter filhos. Então, por não ter. Mais uma relação longa aí. E dentre nós, ela também é a que tem mais tempo de experiência na militância da advocacia imobiliária. Então, acho que a gente até, né, vamos começar, eu acho que é interessante cada uma contar um pouco da sua trajetória. Sim. Fala um pouco, Alana, então, da sua trajetória, desde quando você formou, como que foi ali até você chegar hoje, né, como uma advogada de sucesso, tá empreendendo. Sim. Rapidamente, lógico. Eu formei em 2014 e a minha intenção, eu formei um pouco perdida, acho que todo mundo forma um pouco perdido na faculdade. E nisso comecei a decidir o que eu ia fazer. Eu falei assim, vou estudar para concurso, que eu tinha feito o meu último estágio antes de formar na Justiça Federal. Então, decidi, com base na experiência que eu tinha de começar a estudar, estudei para concurso durante muitos anos. Inclusive, eu estudava para concurso de TRT, para analista de TRT, cheguei a ser aprovada em alguns concursos de TRT, foi aprovada em Santa Catarina, no Amazonas, em Manaus, em Recife, no Rio de Janeiro. E aí vinha nessa situação de estudar, porém na pandemia tudo mudou e a gente teve que se reinventar. Então na pandemia eu tinha uma resistência muito grande com a advocacia, achava que não era para mim, tinha uma ideia de advocacia que eu acredito que não é errada, porque eu vejo relatos de pessoas que às vezes trabalham como associados, principalmente quando você está começando e tudo. Isso me desanimava um pouco de começar como associada, mas
A advocacia empreendedora, ela é apaixonante. Então eu comecei a fazer um caso aqui, outro ali, a pessoa indicando, faz um contrato, um processo, e aí fui sendo levada para a advocacia imobiliária em circunstâncias práticas. Então eu atraía muitas demandas imobiliárias, sempre assim, o pessoal, não sei se é por perfil, né? Não sei o motivo. O cliente te escolhia para e aí vinha questão de imóvel, de fazenda, às vezes eu fazia alguma regularização. Nisso eu falei, vou experimentar o imobiliário. Então tirei um pouco do foco do trabalhista, que era a minha expertise por estudar tantos anos, e decidi fazer um estudo mais profundo do imobiliário, conhecer melhor, e comecei a me envolver nas instituições, na OAB e na AMAT. E enfim, aí conheci a Elisa, que é minha sócia, a gente se conheceu há um tempo já, mas foi no encontro de advogadas. Nessa época eu estava pivotando para o imobiliário, mas já estava advogando, mas não era exclusivo do imobiliário como hoje. Aí a gente se conheceu no evento de networking e começamos a fazer parceria, da parceria evoluiu para a sociedade, aí eu alugava um espaço, ela alugava outro. Aí eu deixei o meu espaço, fiquei dividindo o espaço dela, depois o espaço ficou pequeno, a gente começou a alugar um conjunto de salas. Então, estamos aí advogando. E o nosso escritório hoje foca em regularização de imóveis. A gente tem uma carteira que atende 50% de imóvel. Hoje já está assim, antes era 70-30. Hoje a gente já está 50% capital e 50% interior. Na verdade, o interior manteve a constância e na capital a gente tem uma demanda maior hoje. Então, que bom. Porque antes a gente tinha muito mais interior, né? Eu lembro deles. Então hoje a gente já está. E aí estamos aí, crescendo, aprendendo, entendendo, vendo cada vez mais valor no direito imobiliário, querendo ou não, eu vejo que é uma das formas mais gratificantes de garantir dignidade, sabe, para as pessoas, independente de qual o valor do imóvel, que a gente às vezes lida com imóveis de valores muito altos e outros, né, mais razoáveis dentro do... Mas a sensação é a mesma, independente de quem seja o proprietário. Então a dignidade, aquela questão do pertencimento, principalmente na regularização, é muito importante a gente trazer isso. Transforma mesmo a vida das pessoas e das famílias, porque o reflexo é para todas as gerações ali. E você, Débora, conta aí um pouquinho de sua trajetória até chegar aqui. Então, eu sou muito apaixonada com direito, sou muito apaixonada com advocacia. Eu apaixonei por essa área da advocacia. Eu trabalhava no RH de uma empresa, e aí, na verdade, no INCRA, né, que é Reforma Agrária, trabalhava lá e tinha um procurador. E ele trabalhava com muitos processos, e eu achava aquilo incrível. Eu falava, gente, deve ser muito bacana ser advogado, e ele era o procurador ali, né, procurador federal. Então eu comecei a apaixonar com o direito. E aí eu tive a oportunidade de ir para a faculdade. E assim, saindo da faculdade, eu passei na UAB antes de me formar, passei no nono período, e aí eu fazia estágio no escritório. Só que eu não consegui ser efetivada lá, porque eles não tinham como me contratar, né, porque tinham outros advogados, e eu tinha que arrumar um rumo para minha vida. Eu sempre fui muito sonhadora, sempre conversei demais. E eu tinha uma amiga que ela tem um escritório atualmente, onde eu estou hoje, e eu comentei com ela, falei assim, olha, eu tô saindo agora desse escritório, o que eu vou fazer? Passei na ordem, mas ainda não tinha me informado, né? E aí fui para esse escritório, graças a Deus eu fui efetivada lá, e eu me lembro que é até engraçado que eu falei assim, eu sempre fui muito sonhadora e visionária. E eu tinha passado na prova da ordem, pra mim eu já era advogada, né? Porque eu falei assim, todo mundo que passa na prova da ordem, você pode estar no nono, antes era o 8º período, salvo engano. Sétimo. Era sétimo? Não, sétimo podia tirar carteira. E aí o 8º podia fazer. Eu acho muito não é nem da minha época, mas aí a gente fala lá mais à frente. Isso. E aí eu me lembro que eu fiquei tão empolgada que eu tinha passado na prova da ordem, né? Porque assim, quando eu comecei, pelas condições do modo que eu vivia, eu não tinha opção de não passar na prova da ordem. Não era uma opção pra mim.
Então eu me lembro, foi no nono período mesmo, eu falei assim, eu vou estudar, vou estudar pra passar. Então eu estudava dia e noite pra passar, eu trabalhava também, né, o dia inteiro, mas assim, horário de almoço, quando eu chegava da faculdade, ficava até 3 horas da manhã, então não tinha essa opção de não passar. Então e quando eu passei, eu falei assim, agora eu sou advogado no nono período, meninas. Agora eu sou advogado. Aí você já tava toda, né? Eu falei assim, agora eu vou escolher, né? E aí eu comentei com essa amiga, eu trabalhei com ela no INCA também. Ela era secretária geral e ela teve a oportunidade de me conhecer meu trabalho. Por isso que é importante, né? Você sempre lembrar das pessoas, esse network, esse contato e aproveitar as oportunidades que a gente tem. Porque como eu trabalhava com excelência lá, modéstia à parte, ela gostava do meu trabalho, eu falei assim, não, vou dar uma oportunidade para essa moça. Porque ela já me conhecia anteriormente. E atualmente, nesse escritório, eu estou lá há 10 anos. 10 anos que eu estou nesse escritório. Então acaba que eu falo que ela é uma família, né? E assim, é um escritório muito bacana, lá a gente atua também com direito imobiliário. E o bom é que eu tenho a liberdade de ter os meus próprios clientes também. Lá tem, né? Eu sou associada atualmente, trabalho de forma híbrida e assim eu posso ter os meus clientes. É isso que eu acho legal. Então eu tô caminhando assim, agora eu tô no direito imobiliário, já deve ter uns 4 anos que eu atuo nessa área também. E eu fui pro direito imobiliário mais por algo pessoal que me ocorreu. Eu comprei um apartamento na planta, entretanto a construtora atrasou a entrega das obras e eu tinha acabado de me casar e eu tive que ir para o aluguel por causa disso. Então foi algo que mexeu comigo, foi muito pessoal. E eu ajuizei a ação e comecei a apaixonar com o direito imobiliário, porque, de fato, o direito imobiliário é muito apaixonante. E o interessante de ser apaixonante é que é rentável também. Né? É uma área bem rentável. É bem rentável. E eu justamente fui para essa área imobiliária por essa situação pessoal que me ocorreu. E aí apaixonou? Apaixonei com o direito imobiliário, eu morava no prédio. Peguei todas as ações parecidas com a minha. Que sucesso. E assim, olha que interessante, a oportunidade, né, que você vê. E eu ganhei a minha ação e aí a partir daí eu fui pegando outras ações do prédio e nunca mais larguei o direito imobiliário. Estou muito apaixonada e vou continuar caminhando aí. Deve ter sido na época do boom, né? Mas vocês fizeram a rescisão 2010 e tal. Na verdade, pode virar a obra. Não, na verdade, eles não abandonaram, atrasaram as obras. Mas entregou, né? Você mora lá hoje? Não, já vendi o apartamento. Eu já vendi. Empreendedora. E assim, na época, nós pagamos a taxa de evolução de obra, que foi após o período de atraso, e conseguimos também dando moral e dando material de algumas coisas que nós gastamos lá. E foi incrível, foi um case assim, de sucesso. Eu falei, não, direito imobiliário é maravilhoso. Eu acabei apaixonando por ele por causa disso, né? Que eu conheci pela minha história de vida. Assim, muito bacana a história de vocês. A minha, eu sou advogada há mais tempo, né? Eu formei em 2003. Então esse ano eu faço 20 anos de advocacia. Sempre quis advogar, nunca nem passou pela minha cabeça fazer concurso, apesar de, né, ter assim, culturalmente na família alguns concursados, mas tem também advogados. Meu pai era advogado, foi concursado também, mas exercia a advocacia, era a preferência dele. Minha irmã e meu irmão então eu venho de uma família de advogados e aí vão ter primos. Então assim, o direito sempre estava presente desde criança. Eu brincava de secretária do meu pai dentro do escritório, então os assuntos eu sempre escutei. Então assim, até na faculdade, no início, eu tinha muita facilidade, até porque aquilo ali era a minha rotina diária. Sim. Então realmente eu tive esse facilitador. E eu gostava de advogar, realmente era uma questão. Eu não sofri para passar na prova da OAB, eu não era na época tão exigente, mas eu lembro que quando eu passei, era um percentual muito baixo, tipo 23% passou do estado. E eu lembro que eu não fiz a prova em dezembro, porque não lembro mais a razão. E aí a gente fez no primeiro semestre, tipo assim, tipo março, a prova em 2004 e eu passei. Eu não sofri para passar na OAB. E assim, não morri também de estudar, não, mas porque eu sempre fui muito estudiosa, eu sempre gostei muito de ler, então assim, tava ali. E a facilidade também, eu acho que, de como eu tava no meio já desde criança, muito então tempo, isso realmente facilitou. E aí eu já comecei a advogar, primeiramente na área trabalhista, que eu gosto muito, mas assim, eu me afastei dessa área porque eu entrei para o imobiliário. Aí eu cheguei a passar, né, pela família, que também é uma área que eu gosto muito, mas aí numa ONG, também tudo meio que conjuntamente, né? E aí em 2008
tenho casamento com direito imobiliário. Eu mudo para um escritório que é exclusivamente direito imobiliário, e aí assim, por mais que a gente sempre tem uma causinha ou outra de alguém que mexe com imóveis, mas assim, focar especificamente no direito imobiliário, não tinha essa visão. Isso em 2008. E aí assim, eu apaixonei, foi como vocês, Nossa, adorei. Fui apresentada, eu tive assim a grata surpresa de estar num escritório que já era referência. Então isso também é uma felicidade. Deu mais bagagem ainda, né, Ana? Porque acaba que você ali agrega muita coisa. Eu já estava ali no escritório de renome dentro do estado, então acaba que você tem um olhar diferente, você começa a lidar com outro tipo de cliente. Então realmente assim, eu tive uma grata surpresa de entrar, foi prova, viu gente? Não teve nada de indicação, mas realmente é um escritório que agregou muito hoje nos meus conhecimentos. E dentro desse escritório, aí eu fui me aperfeiçoando. Lá eu fiz uma carreira, enfim, me tornei coordenadora, acho que depois de uns 2, 3 anos. Depois virei sócia nesse escritório, então assim, fiquei lá por 11 anos. Então eu tenho muito, né, do meu modo de trabalhar e da forma, os ensinamentos, muito vem também desse escritório, da qual eu sou grata, né, pelo sócio, enfim, nós somos amigos hoje, não tem nenhuma restrição, mas chegou um momento na minha carreira que eu falei, agora eu quero caminhar sozinha, né, eu preciso disso, porque acaba que, como era um escritório já consagrado, você acaba não tendo tanto destaque, tanta abertura, apesar que, por mais que tinha um excelente relacionamento, as pessoas focavam muito já, né, no outro sócio. Então acaba que a gente às vezes sente essa falta. Eu falei, eu quero caminhar também sozinha agora. E aí eu optei, né, em 2019 por andar sozinha, e aí montei o escritório. Estou muito feliz, até porque era realmente o que eu desejava, e ter essa liberdade mesmo, sim, assim, de ter uma liberdade para trabalhar. Teve a pandemia, a gente todo mundo meio que se ajustou ali, a gente fica até com medo. Eu tinha acabado, né, de montar o escritório, eu falei, o que vai ser agora? Porque eu ainda não sou, né, totalmente conhecida, eu ficava pensando assim, agora? A gente tem, né, tem poucos clientes, enfim, estava naquele processo de recomeço. Com a experiência, mas ainda o recomeço. E aí, felizmente, deu tudo certo. E é isso mesmo, a gente tem que enfrentar esses obstáculos, e querer mudar. Eu acho também que às vezes a gente acomoda muito, sim, né? Tá numa zona ali confortável. Como eu tenho mais tempo, né, de advocacia que vocês, acaba que eu consigo enxergar muito isso. Às vezes a gente fica no mesmo lugar ali, naquela zona de conforto. E realmente, quando te incomoda, quando você começa realmente a movimentar, é que faz a gente realmente evoluir e crescer mais. Eu acredito muito nisso. Acaba que isso é muito bom, eu acho que para todo mundo, né? A gente não pode se acomodar, ficar ali. Eu poderia ter me acomodado desde o início. Eu sou do interior, então eu poderia ir para minha cidade e montar lá o escritório, porque eu já tinha toda essa trajetória de tradição da família. Sua família então eu teria essa facilidade. Mas eu optei por permanecer em Belo Horizonte e meio que criar os meus pezinhos. Assim, o escritório tem, né, algumas causas no interior, a gente tem fora do estado, mas pode colocar que uns 80% do escritório é capital e região metropolitana. E é um prazer, assim, né, uma satisfação lidar com a regularização, com resolver o problema. Às vezes eu cheguei a pegar o boom lá em 2010, né, de imobiliário, e aí consequentemente também os atrasos. Então isso foi uma coisa que a gente atuou por muitos anos, sim, e ainda existem ações ainda que não foram resolvidas, porque tem perícia, tem que ver realmente a questão, se discute muito porque tem vício, enfim. Isso, é uma trajetória que acredito que muitas pessoas vão se identificar, porque cada um tem, né, uma trajetória, ou porque vai para a advocacia porque alguma coisa, né, deu de errado e muda de rota, e às vezes é uma feliz surpresa, porque tem muitos advogados, e mesmo dentro da faculdade a gente escuta muito, advogar não dá dinheiro, advogar é muito ruim, é melhor fazer concurso. Há essa cultura, né? Tem gente que já entra na faculdade pensando, eu vou prestar concurso. Sim. Já direciona, ok, é perfil e tal, mas as pessoas perderam um pouco dessa beleza, da essência que é advogar, que é muito importante, e eu acredito que seja mais difícil.
da profissão. E eu falo assim, tem muitas pessoas, advogados recém-formados, que têm medo de empreender. Tem medo de não dar certo. Sim, né? sim. Mas eu penso assim, que nós temos que arriscar sim. Claro que tudo com muita programação, muito planejamento, organização. Como você mesma disse, né, Ana? Você montou seu escritório. Você tem que se preparar para essa mudança. E hoje você está super bem sucedida, e é isso aí. É acreditar naquilo ali. E eu falo que muitos advogados hoje, alguns não acreditam no direito na advocacia porque não fazem com amor. Então tudo aquilo que você coloca amor, tudo aquilo ali que você faz com prazer, cuidado, dá certo. Não tem como não dar certo. Porque você se empenha naquilo ali que você está fazendo. Você pode ver que a maioria dos advogados bem-sucedidos são pessoas que amam fazer o que fazem. Então pode ser que esses advogados hoje que não estão felizes na profissão, será que talvez não seria o momento deles fazerem uma reflexão? Será que eu estou na área de fato que eu gosto? Porque às vezes é só mudar um pouco a área. Não é nem a advocacia. Não é nem advocacia. Porque às vezes está numa área que você não se identifica. Por exemplo, eu não dou conta de atuar na área de família. Eu também. Eu não dou conta. Eu não tenho amor. Eu não consigo atuar. E é bem desgastante. É desgastante. Eu gosto, às vezes, não, e eu conheço advogados que são assim, super bem sucedidos nessa área e amam atender a família, psicólogo. Tem menor, então não gosta. Pois é, então de divórcio, fazer separação. Tem pessoas que gostam. Então assim, eu acho que é interessante nós, como profissionais, como advogados, fazermos essa reflexão. Né? Será que a área que eu estou atuando é a área que eu gosto? Porque pode ser que às vezes você que está indo está ganhando dinheiro porque você não está numa área que você gosta. Porque não tem como, pessoal, assim, eu falo por experiência própria. Não tem como você atuar numa área que você gosta e não ganha dinheiro com ela. É verdade. Porque é muito natural. Atrai, porque é um talento que você tem ali, você vai desenvolver uma habilidade e aí você junta com o estímulo e automaticamente a renda vem, não tem como. Quando seus olhos... É uma consequência. Porque assim, eu vejo em vocês isso quando estão no direito imobiliário e os olhos brilham. Não tem como. E o cliente sente. E o cliente sente, é aquela conexão que o cliente chega e fala assim, nossa, eu encontrei minha advogada e meu advogado. Porque você o quê? Fala com brilho, com amor. Né? Então por isso acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Será que hoje nós estamos fazendo, né, você que está aí do outro lado, está fazendo de fato o que você gosta? É importante ter essa reflexão. A gente sempre tem que fazer essa autorreflexão justamente até para saber se a gente está feliz, se está realizada. Eu, felizmente, passei por 3 áreas assim que eu não tive dificuldade, porque eu gostava dessas áreas. Então, assim, e consequentemente, o retorno financeiro vem. Não tem como. Né? Mesmo uma área que é mais delicada que a área de família, não é imediato, você tem, não existe imediato. isso, não tem como. A gente tem que ter uma persistência. Mas se você se planeja, programa, vem esse retorno. Porque quem acabou de formar não tem a bagagem de um advogado de mais tempo. Verdade. Mas tudo é aos poucos. Então ele não pode cobrar tão alto, ele vai ter que cobrar um honorário mais baixo, enfim. Mas mesmo assim, aos poucos ele vai adquirindo tanto conhecimento como experiência. Por isso a importância também do estágio, porque ou passar por várias áreas, que muitas vezes as pessoas... tem pessoas que eu conheço pessoas que formaram e nunca fizeram estágio. Nossa. E aí a pessoa não sabe advogar, não adianta. E como é que se faz na área? Porque no estágio, o estágio é obrigatório, né? Mas aí às vezes faz o estágio só da faculdade. Então, o estágio ele é tão importante, primeiro, para você definir a sua área de atuação. Porque a gente às vezes gosta de várias. Tem pessoas que é muito comum em faculdade de direito, apaixona com criminal, penal, quem não eu nunca tive. Não, eu tive. Nossa, porque meu Deus. Eu nunca tive. Porque não, eu na época estudei. Eu nunca chegou a parte estudava para passar de na processo prova, penal, eu já desisti. O direito material. Pelo contato, eu sabia que eu não queria mexer na área civil. Eu falei, jamais vou atuar na área criminal. Eu tinha certeza, não vou atuar. Então eu nem estudava. Eu passei, tanto que hoje eu sei pouquíssimas coisas. Se precisar de alguém na área, eu vou ter que chamar colega, porque não tem como. Eu também. Eu já foquei. Eu não teria essa opção. Mas muitos têm esse romantismo, né, do penal, porque é bem teatral. É lindo, eu acho lindo. Mas eu realmente não me identifico. Como eu não me identifico com várias áreas. Então, assim, quando você vai escolhendo, fica mais assertivo de você escolher essa área.
aí o retorno financeiro, consequentemente, porque dinheiro é consequência da excelência do seu trabalho. Sim, e interessante o ponto que você abordou, que me vem à memória aqui. Eu, antes de fazer estágio, eu trabalhava num escritório de contabilidade. E nesse escritório, olha que interessante, é a nossa visão de futuro. Porque a gente só pensa no agora, né? A gente tem essa mania de pensar agora. Mas eu tenho que pensar daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde eu quero estar. E essa questão do estágio é muito importante. E assim, não que, por exemplo, tem advogados que não fizeram estágio, mas assim, pessoal, vocês podem fazer, colam em alguém, tem uma referência e começa. Isso não vai te impedir de escolher o nicho, uma área que você quer atuar. Mas olha que interessante, eu trabalhava de carteira assinada nesse escritório e eu tinha todos os direitos trabalhistas que, para quem gosta de estabilidade, é interessante. Nesse mundo aí que a gente não sabe, né? Tem pessoas que necessitam, né, dessa segurança. Porque na advocacia a gente não tem tanta estabilidade assim, por isso que é importante ter esse equilíbrio, né, Ana? E então assim, aí eu falei assim, olha, eu preciso ter uma experiência, e lá eu tinha tudo, ticket, todos os direitos. Todos os direitos, assim. Se for, já tá ali. E assim, eu tinha todos os direitos, só que eu tinha tão forte em mim que eu queria advogar, que eu precisava advogar, que eu precisava escolher uma área, eu abri mão disso. Eu abri mão de uma carteira assinada. Porque hoje é importante, né? Assim, para muitas pessoas é muito importante você ter ali uma estabilidade. Só que eu abri mão. Eu larguei aí meu chefe falou assim, Débora, você tem certeza disso? Você vai para um estágio, você vai ganhar 600, 400 reais, salvo engano, na época, né? A gente trabalhava 6 horas por dia no estágio. E assim, pessoal, eu saí. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu trabalhei no juizado especial na termação, que é importante. Eu fui conciliador. Porque você atende, olha que interessante. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E assim, eu não arrependo nem um minuto de ter feito isso, de ter largado a minha estabilidade. Porque na vida, às vezes é importante você largar essa estabilidade e sonhar e projetar, tá? Aonde que eu quero ir? Não pensar só o agora, porque pra mim naquele momento era ótimo pra mim, eu tava fazendo jovem, já, né? Tava com 20 anos ali, 22 anos, então assim, eu falei, não, pra quê? Mas eu sonhei, então, acho que a reflexão é essa, assim, às vezes vale a pena a gente arriscar. Com reflexão, claro, né, com organização. E aí eu trabalhei no TJ na termação, foi muito bom, porque eu atendi aquelas pessoas que eu consegui atender o cliente, eu comecei a entender o cliente, como é que eu faço uma petição inicial, advogar, olha que interessante. Advogar. Aí eu fiquei um tempo lá na termação, eu falei assim, agora eu quero fazer audiência. Como é que faz uma audiência? E aí eu que pedi, eu falei, agora eu quero ir lá pra dentro. Aí eu fui pro TJ, trabalhei lá com o pessoal atendendo, eu falei, agora eu quero trabalhar com o juiz. Como é que funciona? Como é que é isso? É importante. Você passou pelo... É importante. E aí eu fui trabalhar lá com o juiz pra saber, será que eu quero concurso público? Aí eu não queria. Eu não queria ser juiz, não era aquilo que eu queria pra mim. Cada um tem uma vocação, tem gente que quer ser, é super louvável. E aí eu comecei a ajudar nas decisões judiciais e tal. E eu trabalhei um pouco na defensoria pública pra entender esse lado do pessoal carente, eu amei. Eu amei, porque você consegue entender ali aquelas pessoas. É muito gratificante. Eu falo, meu Deus, eu quero advogar. E você vê aquela situação de vulnerabilidade da pessoa. Então, assim, essa parte você de estágio... essa dignidade para a pessoa. É muito impagável, legal. Porque a gente não é remunerado, mas é impagável. Essa experiência é muito legal. E aquilo, como nós falamos, né? Talvez esse advogado que está nos vendo hoje... Porque eu conheço advogado que não tem experiência nenhuma, gente. Muito que ela fez. Mas assim, não é impossível. Não é impossível. É só fazer o caminho normal. Mas você tem que entender que é aos poucos, né? Construção, conhecimento é construção. Quer dizer, pensa, ele não tem experiência nenhuma e já quer, às vezes, faturar como advogado que tem 20 anos. Não tem que tem 10 anos, não. É trabalho de formiguinha, mesa devagar. E cola com alguém, esteja com algum, tem alguma referência. Eu sempre tive. Que te inspire. Até hoje eu tenho você admira. Mas tem que ter. Isso é admira. Por exemplo, você tem uma área imobiliária. Quem que é aquela pessoa que eu posso andar junto com ela? Que vai me impulsionar, que vai me ajudar? Então é importante que esse advogado também tenha isso em mente. Com quem que eu quero andar? Né? E daí a importância do projeto Amar de Mulher. Isso. Porque ele realmente integra as mulheres. Ainda é um meio muito masculino, a gente sabe disso. Mas assim, aos poucos a gente está solidificando, está se posicionando.
E não é aquela coisa que a mulher é frágil, na realidade a gente tem a mesma capacidade. Isso. Conheço advogadas muito competentes. Então, assim, é muito importante que tenha essa visão e tire essa do nosso meio, essa questão de que é só os homens que vão tratar muito disso, porque os empresários preferem mais tratar com homens. Isso. Felizmente, isso está acabando. E eu, particularmente, eu nunca enfrentei. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência de ter enfrentado alguma dificuldade por ser mulher. Eu, felizmente, não enfrentei. Então, eu acho que às vezes é importante vocês falarem um relato de, assim, tipo, comparar vocês, assim, um advogado em uma comparação, um advogado com a mesma qualificação, com a mesma especificidade, e aí, às vezes, ser preterido apenas pelo sexo. Comigo já aconteceu às vezes você chega assim com um cliente, você estudou, preparou, aí vem um advogado, um homem mais velho. Aí ele já fala, mulher mais nova, vou acabar com ela. É isso mesmo. E aí você tem que ali mostrar seu valor, porque é uma coisa que é implícita. Às vezes o advogado já te trata assim como se você fosse menina. Isso e a visibilidade do ambiente, visivelmente você começa mais ameaçada. É isso mesmo. Mais frágil. Entendeu? Mais frágil, visivelmente. Então você tem que ter uma firmeza, uma postura e um controle maior para que aquela imagem, que você tem que quebrar a imagem inicial. Você começa com uma imagem um advogado frágil, recém-formado. Você começa com a imagem inicial contra você, então você tem que quebrar ela. Então você já tem que assim, e aí aquilo ali, o que você tem que fazer? Na minha visão, né, que é o que eu sempre fiz, estudar 1000 vezes o caso. Perfeito. Estar preparada para aquele momento. Porque se ele falar isso, eu vou responder aquilo. E se fizer isso, e se o juiz não deixar, e se o juiz não me deixar falar, e se tiver uma alegação X, se eu tiver que protestar, e se eu tiver que fazer qualquer coisa, se eu tiver que fazer isso, vou constar em ata. Porque a audiência é rapidez. Ela é muito dinâmica. A experiência, você não teve vivência na área trabalhista, né? Não. Isso é importante. Como eu já atuei, eu estou entendendo bem. O trabalhista é muito ali. Você tem que ter uma percepção muito rápida do que está acontecendo. Né? E tudo é na audiência. Então, assim, você tem que... Se você não protestou, acabou. Não adianta depois espernear. Se você não fez tal pergunta, ou a pergunta em audiência é muito perigoso. Se você não sabe formular a pergunta corretamente, você pode obter uma resposta que vai prejudicar o seu cliente. Sim. Então você tem que ter muita... Ou que a pessoa no depoimento tá falando alguma coisa, mas peraí, você tem que tirar dela uma contradição, você tem que saber e tem que... Isso é muito rápido, você tem que pensar muito rápido. Então, assim, quem advoga na área trabalhista tem essa... pegada, né? Dinâmico, muito mais dinâmico. Pensa mais rápido. Porque realmente tudo acontece na audiência. O juiz, tudo... Não pode perder. Não. E aí, assim, às vezes, por ter uma fragilidade, e às vezes quando você entra, né? São pessoas mais velhas, você entra muito jovem, você tem que saber se impor. Não vou falar agressivo, mas ele é um juiz menos... Não sei hoje, né? Porque, não sei. Eu também não sei, mas realmente eles são mais... Ele é menos cooperativo. Entendeu? Então você tem que ter um jogo. Dependendo, você leva uma... Agora já no imobiliário, às vezes o cliente, como a gente trata com um patrimônio que tem um valor mais considerável do que no trabalhista, às vezes o cliente olha para você e não tem certeza. Ai, mulher nova. Isso. Às vezes, por exemplo, não tem. Será que ela vai dar conta? Eu passei isso com um cliente que é assim. Ele pra mim é meu melhor cliente, sabe? Conseguiu quebrar ele assim. Conceito. Eu passei por uma situação que foi num imóvel no interior e aí a outra parte, essa outra parte contratou o advogado da vida desse cliente, que era um advogado, ele é mais velho, tinha mais de 60 anos. Ele era mais velho, tinha um advogado que fazia tudo pra ele, que era o ídolo, master. E aí a outra parte contratou esse advogado contra ele. Aí ele sentiu assim, né? Ele não estava com nenhuma causa, não houve nada antiético. Foi em momentos, anos depois, ele já nem via o advogado, mas na cabeça dele era o advogado dele. Era o advogado dele. Aí o advogado dele contra ele. Aí ele falou que foi apunhalado e não sei o que, aí me indicaram. Ele, doutor e tal.
E assim, sabe quando a pessoa vem acreditando que ela já se lascou? Menina, aí no final eu falo, mas esse foi um cliente que eu conversava com ele praticamente todos os dias. E ele dava uma instabilidade, a gente quase fazendo um acordo, e ele queria voltar atrás, e depois a outra parte ia, e ele brigava, aí começava uma confusão, ele ia lá e conversava com a parte, quando eu e o advogado, a gente já tinha organizado tudo, ele ia lá e conversava e voltava aquela briga. Então assim, eu tive que ter muito jogo de cintura com ele, só que foi um problema que a gente conseguiu resolver extrajudicialmente. Que ótimo. Então não chegamos a judicializar o caso dele, acho que até o advogado também, depois que viu a história, se sentiu mais confortável. Então a gente conseguiu fazer o acordo e hoje, minha filha, ele todo mês traz um cliente pra mim. Tá vendo? Ele é jogado propaganda. É o melhor. É o seu conhecimento. É verdade. Ou seja, é o conhecimento. Nossa, e ele me manda, doutor, como é que você tá? Você pergunta, bate-papo. Eu adoro ele, assim, sabe quando marca? Foi dele. Até porque vocês tiveram uma uma apareceu convivência, bem né, nessa época, que foi um imóvel rural. Então ele apareceu bem nessa época que eu tava assim, ai, será que é o igumobiliário? E aí eu acho que aí ele foi um sinal, sabe? Sim. Coroou. Eu falei, nossa, depois desse caso, não, entrou o imobiliário. Mas isso é muito interessante, porque às vezes a gente enfrenta essas barreiras e é só com conhecimento, não tem como. Não tem de outra forma a gente vencer ou a pessoa parar para prestar atenção, porque a pessoa tem que prestar atenção no que a gente fala e no que a gente executa. Isso. Então ali dentro, né, do nosso dia a dia, para buscar uma solução para o cliente, eu geralmente no atendimento, eu escuto muito o que o cliente quer. Porque às vezes a pessoa começa a executar algo que ela acha que é melhor para o cliente, mas às vezes o que você pensa que seja melhor, muitas vezes não é o que ele deseja. Então a gente realmente precisa ter esse feeling de prestar atenção no que ele quer e aí confirmar com ele. É melhor pecar pelo excesso do que realmente depois, resolveu tudo, não, mas era a melhor solução, mas não era isso que eu queria. Então sempre tem, às vezes cria uma insatisfação totalmente desnecessária. E um cliente satisfeito, como a Alana mesmo falou agora, ele vai trazer milhões de outros clientes. Porque ele sempre vai te recomendar, essa advogada é muito boa, eu confio, resolveu o meu problema. E ele, por ter uma idade mais avançada, é muito o perfil de cliente do imobiliário. São pessoas que às vezes já é o estágio de vida, né? Então, que a pessoa assim, não é nem mais avançado, né? Mais maduro, porque ele tá novo, assim, mas é um perfil excelente de cliente para ter isso. Mas, pensa só, uma pessoa do interior que mexe com fazenda, agronegócio, tal, chega uma advogada assim, e o advogado da vida dele ele já estava chateado porque ele não tinha na cabeça dele o advogado. Eu não sei vocês, assim, né, pegando esse gancho com essa situação, eu evito de advogar para quem já foi meu cliente. Contra. Eu também não advogo. É postura. Eu não me sinto confortável. Não tem nada que impeça, mas eu não fico confortável. Eu também não fico. Nesse caso, por isso que eu entendo o sentimento dele. Ele sentiu o que acontece. O advogado dele é um escritório. Então foi a sócia dele que advogou. Às vezes ele nem sabia que era ele. Não, ele sabia. Foi a sócia que fez. A história da pessoa. Ele conhecia a Eu sócia. acho que dependendo, você pode saber algum detalhe. Lógico. E mesmo se não sabe nada sobre o assunto, ainda assim eu acho desconfortável. Você é minha sócia, o cliente vem aqui todo dia. Não, aí ele te vê, ele pode ser que eu não atenda ele é seu cliente. Claro, mas você tá aí daí a pouco chega alguém, quer ir contra fulano, não vai que a Alana vai te atender. O cliente sabe. Aí não, realmente. E interessante que vocês estão falando em relação ao conhecimento e esse objetivo do Conselho Amar de Mulher. Exatamente. E é justamente dar esse suporte para essa advogada. Não, gente, eu não sei nada ainda de direito imobiliário, como é que eu faço? E nós estamos daqui justamente para isso, trazer profissionais gabaritados, renomados, que têm conhecimento de fato na prática com o direito imobiliário, para ensinar essa advogada. Exatamente. Que saber ali o que é para percorrer. E essa troca mesmo de intercâmbio que a gente tem. Foi o que eu falei anteriormente, cada um está num estágio. Mas cada um tem uma vivência, uma experiência e uma expertise em determinada área. A gente não sabe tudo, mesmo sendo imobiliário um nicho menor, mas ele é gigantesco. Então, assim, às vezes tem um que só atua muito com locações, um com regularização, um condomínio, outros atuam com tudo, enfim. Mas cada um tem essa, e às vezes o advogado está um pouco perdido, né? Optou pela área, mas não sabe o
que é melhor, qual curso, ou mesmo estar perto de alguém que passe a experiência, porque na realidade essa troca que eu acho muito importante, Sim. né, de nós Esse mulheres nosso ali, para solidificar, é. né, assim, saber como que vai montar o escritório, como que vai fazer a gestão, cuidar da nossa imagem, porque Sim. é importante Muito, também, muito 90%, não vou falar que todas as Isso mulheres é são verdade. vaidosas, mas isso é importante Imagem. também, preocupar com a imagem, né? né? A imagem E- com certeza me ajudou. Claro, Dar uma porque- quebrada. Sim. Sem Isso dúvida. é Essa importante. segurança que a pessoa ela te compra pelo que ela vê no primeiro momento, No né? primeiro momento É aquele impacto. Antes de você abrir a Você- boca, não tem você já como, falou. é a É imagem. impressionante. Você chega É. primeiro. Então, Muita gente não a valoriza tem isso, mas é muito isso é importante. importante. É muito E a gente não tem que ter pudor de falar, isso é futilidade. Não, é não. importante. É importante. Você Nós pode somos ter mulheres conhecimento, fortes, mas se você- vaidosas, inteligentes, e a gente realmente quer construir uma carreira sólida, posicionar no mercado. O fato da gente ser vaidosa não vai deixar a gente frágil, certeza. não vai deixar a gente com menos conhecimento. Muito pelo contrário, agrega. Sim, sem dúvida. Então eu acho que as mulheres Nossa, têm que questão se da imagem, preocupar. pessoal, Isso é muito importante. gente. E aí lidar, né? Nossa. Por exemplo, a advogada que, você que tem filhos, Tem- a rotina toda que tem ali, Sim. é uma ginástica Muito para dar desafiador. conta de Com tudo. 2 filhos, Então, desafiador. assim, a gente até quando montou o conselho procurou ter perfis diferentes justamente para isso, para cada uma se conectar, cada Sim, associada e sim. outras mulheres que se conectam com a gente, justamente para, minha história é parecida, como que ela faz, como E é que ela possível, buscou né, Ana, conhecimento. atuar? Aí, com Claro. 2 filhos é possível. Claro, eu Sim. conheço, eu tenho colegas, né, Sim. da área que tem 3, Pois tem é, é 4. possível. Então, É cada mais um- raro hoje em dia, né? Quem tem 3 ou 4 filhos. Mas existe e tá super bem sucedida. Isso. Teve Isso uma pausinha, mas tá isso pode sucedida. impedir. Não, E as que não. querem retomar também, Sim. porque às vezes a mulher nesse momento da maternidade afasta. Sim. Mas aí é voltar, como que eu vou voltar? Como que eu vou retomar a minha E carreira? justamente o conselho é para receber Exa- essas pessoas exatamente. também, né? Que querem Ter voltar. essa acolhida ali Isso. de poder direcionar e contribuir, né? Com E tem uma questão que eu trajetória. acho que apesar do imobiliário ainda ser majoritariamente masculino, eu entendo que é uma área que quando tem uma mulher que atua ali e se dedica, a tendência é de ter sucesso, Com porque certeza. a mulher é mais minuciosa. Sim. É. E é uma área de detalhes, é Sim. uma área de minúcias. Nós somos tem mais detalhistas. Muito mais detalhistas. Você pega um contrato, você vê às vezes a diferença. Que é o Sim. nosso diferencial. Que é o diferencial. Então, diferencia muito. Você pode ver todas as mulheres assim, que trabalham com imobiliário, tem um detalhe assim do pulo do gato que você pegou e que às vezes o advogado que era homem, Não tal, percebeu. não percebeu. É isso. Isso mesmo. é impressionante. Causa de Porque advogada é aquela mulher, coisa, a gente tem um imobiliário. feeling, né? Nós temos A gente pega assim, impressionante como que o instinto a situação. vai, né? Então eu acho que isso tem muito valor e concordo que a AMAD acolhe. Para mim, quando eu pivotei, né, de área, foi essencial ter a associação, porque eu senti pertencimento, entendi que a área tinha nos horizontes. Você, quando fala assim imobiliário, você fala, mas eu vou fazer o quê? É. Vou divulgar qual serviço? Será que eu tenho que ter algum contato dentro de uma imobiliária? Para imobiliária, você sempre pensa que você tem Sim, que ter contato sim. com a imobiliária. É. Nossa, e o que vem é muito pouco de imobiliária. Muito Eu pouco. escutei assim, isso esses dias. A quantidade de trabalho que tem com relação à imobiliária é isso aqui, ó, dentro do imobiliário. Uma advogada recém-formada, ela estava com dúvida, é associada nossa. E aí falaram com ela que o imobiliário, a pessoa teria que estar ligada a uma imobiliária. E É a aí ela visão que veio eles justamente, têm, porque uma pessoa da imobiliária Sim, comentou isso com ela. E não tem nada a ver. Nada. Ó, é um braço, É um braço, também. mas é um pequeno. ramo, mas não. A gente tem um Imobiliária universo que aí compreende a gigantesco. locação É. e administração. Se a gente pensar que o Brasil tem milhões de imóveis irregulares, Nossa, então a quantidade de regularização loteamento. é Loteamento, gigantesca. gente, condomínios fechados, de alto padrão, às vezes irregulares. É isso. Não, isso é muito E a comum. oportunidade Isso é muito pra comum. Isso é regularizar. muito comum. Principalmente muito aqui, ó. Pelo menos na nossa região aqui tem muito. Sim. Então. Construção, visto isso construtivo. É essas que são as melhores E aí, às demandas da vezes, minha assim, concepção, né? Como eu atuo no notarial e no registral também, que é uma área que eu amo muito, às vezes uma coisinha ali que a pessoa não percebe que o ato registral faz muita diferença, às vezes você ganha.
uma ação, porque é muito importante. Então, assim, acaba que tem muita coisa. Você ter essa expertise e se qualificar, fazer curso, não tem que ter medo, não. A gente realmente precisa a cada dia estar atualizando, porque toda hora muda a lei. É verdade. Se incorporar o empreendimento, você participar desde o início, gente, é muito legal. É verdade. Desde o início, você vê o negócio ali, na hora que tá buscando o terreno, negociando o terreno. Às vezes está negociando o terreno, você participa desde a permuta ali, ou da compra e venda, enfim. E aí depois, como é que vai idealizar esse projeto ali, que você vai ver, vai crescer esse empreendimento, o que é melhor? E a gente pegar o que o construtor quer e colocar no papel ali, que vai ser a lei do condomínio, que vai gerir ali gerações e gerações, é muito importante. É uma responsabilidade, que se você coloca alguma coisa errada ali numa convenção, você imagina. Sim. Aquilo, para depois eles mudarem. Sim, com certeza. Core é altíssimo, então assim, a gente tem que realmente ter essa consciência. Então, tem situações que é unanimidade, então não consegue mudar. Então a gente realmente tem que ter esse olhar. Tem que preparar. E é justamente o objetivo da AMAD, preparar e qualificar para atuar na área imobiliária. Exatamente, para a gente realmente firmar, né, ter essa posição no mercado. Adorei o papo, meninas. Vocês querem deixar alguma mensagem, uma frase que motiva vocês diariamente? Que quando a gente às vezes tem dia que a gente acorda tá mais desanimada. É bom, passa aí. Do Walt Disney, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Então basta você sonhar, mente, coração, eu tenho certeza que realiza. Você tem alguma? Verdade. Então, eu sempre tive uma que acho que agora eu tô numa fase mais tranquila, que as coisas estão fluindo mais. A minha frase da vida sempre foi um instante de dor vale uma vida de glória, que é daquele filme Invencível, que a Angelina Jolie dirigiu. Mas hoje eu tô com uma na cabeça que é o trabalho devolve. Certamente. Eu acho que uma frase trabalho duro completa a outra, porque eu sempre tive essa daí, eu faço, né? Mas vai dar certo, mas vai dar certo. Tá difícil, mas vai dar certo. E agora na minha cabeça tô assim, o trabalho devolve, o trabalho devolve. Essa persistência não tem mágica, né? Não existe mágica. É óbvio que vai ter alguma pessoa ou outra que realmente teve a sorte, mas assim, é trabalhando duro, é estudando, é sentando e realmente debruçando, é dedicar mesmo. Vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai. É inevitável. Tem um custo alto, mas vale a pena. Vale a pena. E a advocacia é um projeto de longo prazo, Sim. gente. Vejam a advocacia como um projeto de longo prazo. Porque realmente é um retorno que vem a longo prazo e tem que você fazer persistir. direito, entender como que o judiciário funciona, ficar 5 anos pra achar que a advocacia na faculdade a gente aprende muito pouco, né? Você já sabe que o processo não é uma profissão que mesmo se a gente queira, nada vai acontecer rápido. A gente tem um trabalho. E é proposital até para as partes se conciliarem, ter a maturidade. Então tem uma razão também. Então espero que a gente tenha contribuído aí com todos vocês que estão nos acompanhando. Nós vamos trazer sempre mais assuntos, principalmente o Conselho AMAD Mulher. A gente vai buscar, né, assuntos que sejam interessantes, que agreguem, né, para que nós aí deslanchamos e permanecemos sempre com muito sucesso na nossa carreira. Sim. Estamos aqui à disposição de vocês. Estamos à disposição. Acompanhem o Instagram. Toda semana tem o Minuto AMAD Mulher, em que a gente solta conteúdos de conotação mais técnica, né? Sempre uma jurisprudência, alguma coisa isso assim. Isso aí já vai ser uma novidade por semana e, além disso, venham participar dos nossos eventos. E também não esqueçam que tem quinzenalmente, todas as quartas, um episódio novo do AMADcast. Então não deixem de escutar no Spotify e no YouTube acompanhar. E não deixem de nos seguir também. Obrigada. Até a próxima. Mais. Tchau.